muito bom estar contigo mais uma vez. Bom ter você conosco para a nossa segunda aula de Ética, Política e Sociedade, cujo título é A Formação da Moral Ocidental. Eu sou o professor José Dira, minha graduação é em Filosofia, com especialização e mestrado na área de Ética e Filosofia Política. Então, por esse título, a gente já percebe que hoje nós vamos falar de ética, vamos falar da moralidade. Normalmente se assume que a ética é uma reflexão acerca de uma ação. E a ação pressupõe relacionamento. Então eu convido você para ir ao quadro para nós fazermos já uma reflexão. Se a ética só se estabelece por meio de relacionamentos, então o Robinson Crusoe, que é um personagem fictício, que ficou isolado numa ilha, 27 anos, não estaria sujeito à ética naquele momento que ele está vivendo sozinho? Gostaria que você refletisse sobre isso e até o final da aula a gente vai responder. E aqui, se ética e moral são a mesma coisa, essa eu vou responder já. A ética, normalmente, como eu já disse, ela é uma reflexão. E aí a moral, então, é o contrário. A moral é uma ação. A ética, sendo reflexão, ela é uma teoria. E a moral, ela é a prática. A ética, ela é considerada universal. Ela é a mesma em todas as épocas, em todos os lugares. Por quê? Porque ela é sempre uma reflexão sobre o bem, ou melhor dizendo, sobre o bem e o mal. Então, se ela é universal e a moral seria o contrário, a moral é contextualizada ou histórica, se você quiser. Ela não vale para todas as épocas, para todas as culturas. Cada cultura tem os seus costumes. Então, a moral, ela varia. A ética não, ela é sempre a mesma, né? E a nossa situação geradora de aprendizagem é de onde surgem os nossos valores. Por que nós aderimos, né, a um rol de valores? A ética tem a ver com isso, com a questão dos valores, do bem, né, das nossas ações em si. A ética, ela é profundamente necessária numa sociedade. Acho que é até redundante falar isso. E nós temos aqui no Brasil um apresentador de TV bastante conhecido, que supostamente, às vezes a gente pode achar que uma pessoa bem-sucedida nos negócios, em alguns momentos talvez desdenhe da ética. E teve um episódio desse apresentador na TV que ele deixou muito claro que a ética é fundamental em todas as circunstâncias. E é essa reflexão que eu quero trazer para você. Acompanhe aqui no quadro comigo. Quem faz essa reflexão ou apresenta isso é o Roberto Justus, que não é professor, não é filósofo, não é nada disso, né? Como eu já disse, é um empresário, acredito que bem-sucedido, e apresentava esse programa aqui. Nesse episódio, então, aconteceu um fato lá que ele chamou a atenção dos competidores e ali ficou claro, então, que a maior crise brasileira possivelmente deva ser a crise ética. Entre tantas crises que nós temos, econômica, trabalhista, educacional, né? Mas a crise de ética parece que ela está presente em todas essas outras. Então, o Roberto Justus viu uma pessoa se preparando, na verdade, para subornar um fiscal, e aí ele chama a atenção dessa pessoa. Então, ali está o episódio, depois, se você quiser assistir para pegar os detalhes, né? Acho bem interessante. Aí, essa aqui, então, é uma frase do próprio Roberto Justus. Ser arrojado, agressivo, competidor é permitido, mas jamais sem ética. Olha aqui, jamais sem ética. Você vai se formar, vai estar exercendo amanhã ou depois a tua profissão. Isso aqui é fundamental que a gente carregue sempre. Até juiz, quando peca no campo da ética, vai para trás das grades. Nós temos vários casos no Brasil. E o juiz é aquele que deveria fazer a lei prevalecer e acaba indo preso. Por quê? Porque está agindo sem ética, né? Então, você pode, diz o Roberto Justus, falhar em tudo, mas não falhe na ética. Está em negrito, não falhe na ética. É melhor ficar vermelho por 1 minuto do que amarelo para o resto da vida. Um dos componentes de uma equipe dele, né, precisava armar uma tenda na Avenida Paulista e não tinha licença para isso e não dava tempo de pegar a licença. Então, ele levou um dinheiro que, se acaso o fiscal chegasse ali, ele ia subornar o fiscal. Então, o Roberto Justus, vendo isso, falou isso aí para o rapaz e eliminou ele da equipe. Então, é isso que eu gostaria que a gente tivesse presente. O quanto a ética é importante, apesar de você, mesmo você tendo todos
assim, as habilidades para desempenhar a tua função, a ética tem que estar sempre presente. Então, começamos falando da origem da moral ocidental, onde ela começa. A moral ocidental, desse jeito que nós conhecemos a moral racional, não é uma moral religiosa, não é uma moral bíblica, que também existe. Nós estamos falando da moral racional. Ela começa lá na Grécia Antiga também, e ela começa antes da filosofia, ela já está presente nos mitos. Só que nos mitos ela estava presente assim como modelos éticos a serem seguidos, que normalmente eram os heróis. Então, tinha ali a coragem, tinha a lealdade, a amizade, a justiça, eram modelos éticos a serem seguidos. Aí os primeiros que fazem uma reflexão mesmo sobre a ética são os sofistas. Mas como nós já vimos na aula passada, os sofistas não ficaram bem vistos porque para eles não existe bem em si e nem verdade. O que interessa para nós aqui é o bem, porque no campo da ética a gente trata da questão do bem. E aí o Sócrates é que consegue dar um jeito nessas ideias estranhas deles. Então nós temos, antes disso, talvez quem já estudou um pouco lembra, mas professor, lá em 1800 a.C., já não tinha o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi ele não é compreendido dentro da ética, ele estaria mais no espaço do direito, da legalidade. 2.200 anos antes de Cristo, lá no Egito já tinha o livro dos mortos, que também eram preceitos, recomendações, muito parecido inclusive com os 10 mandamentos da Bíblia, que é mais ou menos do ano 1200. E aqui a ética que nós estamos falando, ela começa nos mitos, que é 800 anos antes de Cristo, é mais próximo. Mas essa ética, então, ela é uma ética racional e ela não é religiosa, ela não está no âmbito do direito. Porque nós temos o direito, daí nós temos como se fosse a moral, não vou dizer acima, né, mas ela é mais abrangente. A moral é mais abrangente que o direito. O direito é uma tentativa de positivação da ética ou da moral, né? Positivar quer dizer pôr no papel mesmo, né? Deixar bem claro o que pode e o que não pode. Isso é o direito. Aí nós temos a moral, e como se a gente tivesse talvez acima da moral, mas no sentido de abrangência, nós temos a ética. Porque a ética, como nós falamos, ela é universal. Então acompanha aqui comigo, os sofistas são os primeiros que refletem sobre a ética, mas fazem uma reflexão que não prevaleceu com o passar do tempo. Inclusive foi assim, combatida, né? A contribuição ética deles é combatida, porque não existe bem em si. Então, se não existe bem, o homem é que decide, como nós já falamos na aula passada, a frase do Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. O bem é relativo, o bem é acordo. O bem não pode ser relativo, porque se o bem fosse relativo, o crime organizado estaria plenamente justificado. O bem é relativo, o crime organizado fez acordos entre eles e está valendo e acabou. Então, esse é um erro dos sofistas, a princípio, e outro erro deles também é essa frase que está aqui em azul. Prazer, poder e riqueza geram felicidade. Prazer, poder e riqueza são excelentes, maravilhosos, mas não garantem a felicidade. Porque tem muita gente que tem prazer, poder e riqueza, e talvez aqui o melhor exemplo são aqueles jovens, né, que foram vítimas daquela maldição dos 27 anos. Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix, né? Eles têm prazer, poder e riqueza. São famosos, jovens, né, com saúde e tudo, e acabam muitas vezes tirando a própria vida. E as pessoas que, infelizmente, tiram a própria vida, a grande maioria delas não são pessoas que padecem de prazer, poder e riqueza. São pessoas que gozam de prazer, poder e riqueza. Então, isso aí é coisa boa? Claro que é excelente, mas não é uma garantia de felicidade. E quem vai falar isso é o Sócrates. E daí o Sócrates fala, como encontrar a felicidade? Pode ser que você, tendo prazer, poder e riqueza, alcance a felicidade. E pode ser que você alcance mesmo sem ter. Por quê? Porque a felicidade é o uso correto da razão. Como hoje a gente diria assim, ter uma cabeça boa. Tendo muita coisa ou não tendo, desde que a tua cabeça seja boa, fica mais fácil de você alcançar a felicidade. E a felicidade é o tema central da ética. Então, voltamos ao quadro. Essa ideia de ter uma cabeça boa, a gente pode descrever como racionalismo ético. É essa a ideia que o Sócrates defende. Racionalismo ético tem um sinônimo também. Racionalismo a gente pode pôr intelectualismo. Então, intelectualismo moral é a mesma coisa.
tá? Racionalismo ético ou intelectualismo moral. E o que é isso na prática? É isso que está descrito aqui, ó. Quem conhece o bem necessariamente faz o bem. Só vai fazer o mal quem não sabe que está fazendo mal, quem desconhece que aquilo que está fazendo é uma coisa má, uma coisa ruim. Por isso, para o Sócrates, o bem é o conhecimento e o mal é a ignorância, e por isso você vê que isso aqui está bem alinhado àquela frase que nós vimos na aula passada, autoconheça-se, porque quando você se conhece, você fica mais próximo do bem. Outra pessoa que contribuiu muito nesse campo da reflexão, que também já falamos um pouco dele na aula passada, falamos da lógica aristotélica, né? De que tudo na vida tem um propósito, nada é por acaso. O Aristóteles vai falar muito da questão da felicidade, nós falamos que a felicidade é viver bem, e ele vai dizer que a felicidade depende da virtude. E eu queria mostrar para vocês o que é virtude, acompanhe ali comigo. Virtude, no grego, vem da palavra virtus, e virtus é autocontrole, autodomínio, força para não fazer o que não pode fazer. E no grego, aqui está no alfabeto grego, está escrito arete. Arete é excelência. Excelência é fazer o que precisa ser feito da melhor maneira possível. Então, como o homem, o ser humano é definido como animal racional, quando nós usamos a razão ao máximo possível e não deixamos vencer pelos instintos, emoções, sentimentos, nós estamos sendo virtuosos. Então, Aristóteles vai dizer que a virtude é a justa medida. O termo grego para justa medida é mesotes. Eu estou colocando porque eu não sei se no banco de provas, de repente, não tem esse termo lá e, de repente, você pode não saber o que é, né? Mesotes, justa medida entre o excesso e a falta. Não é um hábito, porque o hábito é como se fosse uma habilidade, mas a virtude, ela supõe que você lute contra você mesmo. Adquire-se pelo hábito. Você se torna virtuoso de tanto praticar, né? É a nossa segunda natureza. O Aristóteles diz que você nasce de um jeito e você pode mudar esse teu jeito se você quiser, desde que você vá se esforçando para isso. Então a virtude mesmo a gente poderia colocar assim, tipo, é o esforço. Quem não gosta de tomar bebida alcoólica e não se esforça para evitar de tomar, quando não pode, não é virtuoso. Por quê? Porque ele não gosta. Quem é o virtuoso? Aquele que gosta, mas quando não pode tomar, ele luta contra ele mesmo. Aquele esforço, aquela luta constante, é isso que é virtude, né? Por isso que aqui fala força, autocontrole. Não é uma disposição de caráter, como se fosse uma qualidade, mas é o modo como nós trabalhamos o nosso caráter. Ou seja, a gente buscando vencer a gente mesmo. Alguns até dizem que se Deus existe, Deus talvez não seja virtuoso. E se você é religioso, vai falar, professor, você está falando uma blasfêmia. Mas é que Deus, por ser perfeito, não teria vontade de fazer coisa errada. E a virtude seria isso, você ter vontade, uma inclinação para fazer coisa errada e você se segurar. Então, por isso, não é que Deus não seja virtuoso, Deus está acima da virtude. Por quê? Porque Ele é perfeito. Então, não tem vontade de fazer coisa errada. Ele não precisa ser virtuoso. Nós precisamos nos controlar em algumas situações. Quando a gente se controla, a gente é virtuoso. Quando nós não nos controlamos, nós somos viciosos. O vício é uma fraqueza. O vício é ceder no momento que a gente não poderia ceder. Então, a ética antiga, ela é pautada na ideia das virtudes. Começa com os mitos, vem para os sofistas. Os sofistas têm uma compreensão, entre aspas, talvez um tanto equivocada. Não estão falando que seja ruim, né, ter prazer, poder e riqueza, mas isso não é uma garantia. O Sócrates combate isso e fala que nós precisamos usar bem a nossa cabeça. E o Aristóteles fala da virtude, que é esse controle sobre nós mesmos. A virtude, ela tem a ver com essa questão de a gente procurar ser sempre melhor do que a gente é. Por isso que é excelência. Arete é excelência. Excelência é o quê? Eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu serei melhor do que eu fui hoje. É procurar vencer sempre. O Aristóteles fala que nós viemos ao mundo para isso, né? Para a gente estar procurando sempre melhorar. Essa questão das virtudes, depois, ela foi assimilada pelo cristianismo. O cristianismo assimilou a virtude. Mas o cristianismo acrescentou algumas virtudes que são chamadas de virtudes bíblicas. Você já deve ter ouvido: fé, esperança e caridade. Então, enquanto os gregos achavam que a justiça era a maior das virtudes, os gregos vão dizer que a maior das virtudes... a Bíblia vai dizer que a maior das virtudes é
A caridade. A caridade estaria acima da justiça. E aí o cristianismo acrescenta mais algumas coisas. Por quê? A virtude exige do homem, do ser humano, que ele saiba até onde ele pode ir. É a justa medida. Não tem uma norma dizendo até aqui você pode ir. Como se fosse dirigir um carro e você tem que... Não existe limite de velocidade. Mas você já percebe, acima dessa velocidade torna-se perigoso. Então você vai até, ou uma bebida alcoólica, né? Você diz, até tanto eu posso beber mais do que isso, eu já perco o controle sobre mim mesmo. Então você tem que saber o limite. Na Idade Média, as pessoas não tinham muito conhecimento porque as escolas foram fechadas, ficaram mais de 300 anos fechadas. E aí, quando abriu, foi muito lento o processo, né, de proliferação das escolas. Então, a igreja, além das virtudes, pegou mais alguma coisa que poderia ajudar as pessoas a agir corretamente, que seria as normas. Siga as normas. Você não sabe até onde pode ir, a norma te diz até onde você pode ir. Então, vamos ao quadro. O cristianismo tem algumas novidades. A primeira delas é a intenção. Os gregos não levavam em conta a intenção, só contava a ação. Você fez, você vai pagar. Se você quis ou não quis fazer, isso não tem relevância alguma. O Édipo Rei é o melhor exemplo disso, a peça, a tragédia do Édipo. O Édipo foi amaldiçoado antes de nascer, porque eles acreditavam em destino. Ele estava predestinado a matar o pai e casar com a mãe. Ele nunca quis fazer isso, tentou sempre evitar, mas ele fez e ele foi penalizado. Porque lá para os gregos não conta a intenção, conta apenas a ação. Aí manteve a ética das virtudes, com os acréscimos, principalmente da fé, esperança e caridade. A caridade é a principal delas. Estabeleceu a ética normativa para quem não consegue saber até onde pode ou não pode ir, então siga as normas. Instaurou a subjetividade. O que é a subjetividade? Se você tirar esse B daqui, vai ficar subjetividade e talvez te remeta mais facilmente à ideia de sujeito. Então, o cristianismo passou a valorizar o sujeito, o indivíduo, que os gregos não valorizavam. Vocês lembram que os gregos valorizavam o coletivo, valorizavam a polis. O teu valor era por pertencer a uma polis. Agora começa a se valorizar o sujeito. Todos são filhos de Deus, todos têm dignidade, todos merecem respeito e amor, assim por diante. E você tem a prerrogativa de falar direto com o teu Deus, está lá no Sermão da Montanha, feche teu quarto e ore que Deus vai te ouvir e tal. Então, existe uma relação direta. E também traz a ideia do dever. Então, são 5 pontos: intenção, virtude, norma, subjetividade e o dever. O dever aparece no cumprimento das leis, e o dever aparece muito na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, onde os profetas cobram muito. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e você tem que ser fiel a mim. Não se corrompa, não preste culto aos outros deuses. Então era um dever de fidelidade a Deus. Só que esse dever que a Bíblia apresenta é um dever como se fosse uma cobrança externa. O homem está obrigado, o dever é a obrigação, mas ele está obrigado externamente. E essa é a ideia que eu quero que você guarde, porque quando nós chegarmos na modernidade, vocês vão ver que os modernos não aceitam muito bem essa ideia de um dever vindo de fora. O dever tem que ser interno. Como que é um dever interno? Como se fosse uma consciência que você tem do que você pode, o que você não pode, o que você deve e não deve. Não é nada de fora que deve cobrar você. Mesmo que seja uma igreja, a igreja tenha propósitos maravilhosos, mas não deve vir uma cobrança de fora. Quem tem que cobrar você é você mesmo. Você só vai ser ético quando você cobrar você, e não quando você fizer as coisas porque os outros estão cobrando. Quando você faz as coisas porque os outros estão cobrando, o máximo que você pode ser é moral, mas ético não. Ético é quando você faz por consciência. Então, a igreja colocava esse dever vindo de fora. E aí, na modernidade, eles vão tirar isso, nós já vamos chegar lá. E os modernos também fizeram mais uma crítica à igreja que eu quero que você conheça. Eles diziam, acompanhem comigo aqui no quadro, que a igreja, baseada na fé, tentou fazer 2 coisas. Uma no âmbito da ciência, explicar o mundo, que era aquela ideia de a terra aqui embaixo, o céu lá em cima, e as coisas girando em torno da terra, a terra era o centro do universo. Essa era a explicação da igreja, e depois perceberam que estava errado.
Era baseado nos fatos? Não, baseado na fé, na crença, né? E também procurou fazer um mundo melhor, que é o campo da política e da ética. Se for um mundo melhor individualmente, ética. Mundo melhor para todos, política. Só que daí os modernos dizem que isso não aconteceu. A igreja fez inquisição, perseguições, execuções, né? Foi dona da verdade e cometeu muitos erros. E aí os modernos vão dizer que eles vão fazer esse mesmo projeto, explicar o mundo e fazer um mundo melhor, mas a base vai ser a razão. Você lembra da aula passada, os paradigmas da racionalidade, né? E para os modernos é a razão. Vão explicar o mundo e fazer um mundo melhor. Porém, os contemporâneos, principalmente a escola de Frankfurt e alguns outros, falam que isso não aconteceu. E o melhor exemplo de que isso não aconteceu, a melhor prova de que isso não aconteceu são as duas grandes guerras. As duas grandes guerras são as maiores atrocidades que nós tivemos na história da humanidade. E elas não foram feitas pela fé, elas foram feitas pelo uso da razão, por invenções, estudos, pesquisas, né? A ciência estava por trás de armas. Se estuda, né, para criar armas. Se enriquece o urânio, o plutônio, enfim, a bomba de hidrogênio, né? Então, para criar armas. Aí os contemporâneos também vão criticar os modernos nesse mesmo sentido. Então, essa ideia de dever que é colocada pela igreja, quando chega ali pelo ano 1600 e pouco, quase 1700, um filósofo descendente de judeus que saíram de Portugal, porque estavam sendo perseguidos em Portugal, estavam sendo maltratados, né, em Portugal. Eles foram morar na Holanda, que a Holanda sempre foi um país mais acolhedor e respeita os diferentes. Enfim, a gente sabe que a Holanda tem mais liberdade, né? E lá na Holanda ele vivia numa comunidade de judeus se preparando para ser um rabino. O rabino é como se fosse o padre para a Igreja Católica, é o líder espiritual, né, da comunidade judaica. E era muito inteligente e chegou um momento que ele começou a discordar de algumas ideias do judaísmo e acabou vendo que Deus, segundo ele, Deus estaria presente em tudo. E essa ideia, por mais que pareça uma ideia boa, né, ver Deus em tudo, ela é considerada um panteísmo, e o panteísmo é uma heresia. Então, ele acabou tendo alguns problemas, e daí, quando se falou da ética, ele mostrou que você, quando faz as coisas por imposição externa, você não é ético, né? Como eu já disse, talvez no máximo que você consiga ser moral. Então, vamos ao quadro compreendendo um pouco mais dessa questão dos modernos. Eles confiavam muito na razão, nós falamos disso na primeira aula, que é o racionalismo, confiava na experiência ou nos sentidos, né? Os sentidos nos dão acesso a verdades, trazem para a razão o mundo fora da nossa mente, né? Então, são modos de alcançar a verdade e desenvolveram métodos distintos. Nós vimos, alguns se valem de hipótese, de experimentações. O Descartes mesmo não se vale, né? O racionalismo tem aquele método que eu criei, aquela sigla para você lembrar, EASY, evidência, análise, síntese e enumeração. E os modernos, eles eram antropocêntricos. Antropós é homem e centro, né? Então, o homem é o centro das explicações do mundo, diferente dos medievais, que são teocêntricos. E fazem uma distinção, então, entre ética e moral. A nossa aula começou falando que há uma diferença entre ética e moral. Falei para vocês que a ética é teoria, a moral é a prática, a ética é a reflexão e tal. Então, a ética, segundo Baruch Spinoza, Baruch, o nome dele às vezes é traduzido e aparece Bento, porque Baruch, no hebraico, significa abençoado ou bendito. Às vezes também aparece Bento ou Benedito também, Bento Spinoza. Ele é nascido em 1632, não sei se você lembra, o Locke é nascido nessa época também, só que esse aqui viveu pouco, morreu em 1677, viveu 40 e poucos anos. E, curiosamente, o nome dele, que significa abençoado, quando ele morreu, no túmulo dele foi uma placa dizendo: não passe nem perto desse túmulo, porque aqui jaz um filósofo maldito. Então, para ele, a ética pressupõe liberdade, não se restringe ao cumprimento de normas. Cumprir normas pode até te tornar moral, ou, vamos dizer assim, você fica no âmbito do direito.
Você não vai preso por fazer o que é correto. Não tem um artigo prevendo a prisão de quem faz o que é correto. Os artigos, as constituições, os regimentos normalmente penalizam quem faz coisa errada. Mas o Spinoza diz assim, fazer o que a lei pede te torna legal, legalizado, você vai agir legalmente, né? Ou vai estar no âmbito da moral, mas no âmbito da ética não, porque a ética pressupõe que você tenha a autonomia. Talvez a palavra mais forte para você guardar agora seja autonomia. O que é autonomia? Nomia é norma, lei. E auto é por si. Então, você tem que dar a norma para você. Você não é bom apenas quando está cumprindo o que os outros exigem de você. Como se você tivesse, de repente, um exemplo bobo, o pai da tua namorada exige que você leve um presente para ela e você leva o presente. A tua namorada vai ficar muito contente de receber o presente. Mas se uma hora ela descobrir que foi o pai que exigiu, ela vai dizer, não tem cabimento um presente assim, né? Primeiro porque você não me deu espontaneamente, me deu porque foi uma exigência. E até não tem por que o pai exigir, né? Mas dizendo assim, qual é o valor de algo que é imposto? Para você ser ético, a gente tem que perceber que isso está nascendo de dentro de você. Você é a origem. Daí, quando você faz isso, você é autônomo. Você deu a lei para você. E quando você não faz isso, você é o contrário, você é heterônomo. Hétero significa outro. Então, é o outro que te dá a lei. E esse outro pode ser a sociedade, pode ser tua família, pode ser a escola, a educação, no caso, pode ser o Estado, com as leis, pode ser a igreja. Então, a igreja possivelmente quer o teu bem. O Estado quer o teu bem, que é uma sociedade organizada. Mas quando você faz o que é bom só por causa disso, você ainda não é ético. Você é ético quando você é dono de si. Voltamos ao quadro, os modernos separaram fé e razão e buscaram a origem do conhecimento e do erro. Os modernos se perguntavam como é possível alcançar a verdade. Enquanto os antigos, os gregos diziam como uma pessoa pode não alcançar a verdade. Então, para eles, a verdade estava diante dos olhos, e para os modernos, não. Vocês viram na última aula que a idade moderna começa com o ceticismo, né? Uma desconfiança com essa nossa capacidade. Então, é como se fosse assim, como se livrar do erro? E os gregos diziam, como errar? É difícil errar. Para os modernos, não. O erro é o que persiste. E o erro afeta a ciência, claro. Explicações científicas equivocadas vêm de um erro. E afeta a moralidade. Por que afeta? Porque pode ser causa de preconceitos, de calúnia, difamação, perseguição, discriminação. Nós vimos na aula passada muito essa questão do preconceito, né? Então, por isso que os gregos, os modernos, desculpa, estão preocupados com a aplicabilidade do conhecimento. E a aplicabilidade do conhecimento tem a ver com a ética. Os modernos, eles querem uma ética que seja mais prática, talvez, seja o termo correto. Inclusive, existiu um filósofo nascido em 1748, chamado Jeremy Bentham, um inglês. Curiosamente, o corpo dele foi empalhado, é estranho isso, né? Mas ele está com o corpo empalhado no museu. E aí a cabeça dele, fizeram a cabeça de cera e ele está lá no museu exposto até hoje. Jeremy Bentham, morreu em 1832. E ele criou uma ética que é uma ética prática, o chamado utilitarismo. O papel da ética é proporcionar o maior bem possível para o maior número possível de pessoas. É isso que ele define como ética. Mas eles estavam preocupados, então, com essa aplicação. Como é que a gente pode trazer a ética para a nossa vida e aplicar isso? Aí que vem, então, por que a gente não pode errar? E para não errar tem que se basear na razão. Não pode errar porque preconceitos, perseguições, a igreja errou muito, a ciência também pode ter errado, os governantes erram, aí já no campo da política, principalmente quando se consideram donos da verdade, como nós falamos na nossa primeira aula. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão do erro, para a gente não viver uma vida de ilusão. E é sobre a ilusão que a gente quer apresentar agora a situação problema.
Quando a gente confia demais nos sentidos, nós vimos na aula passada, principalmente o Descartes falava assim, os sentidos podem nos enganar. Quem de nós nunca foi enganado pelos sentidos? De achar que viu algo, se corre o olho, mas não é nada. Ou que ouviu, até você às vezes responde e diz, não falei nada, né? Os sentidos nos enganam constantemente. Então aqui nós trazemos uma ilusão dos sentidos, acompanha aqui comigo. É claro que aquele carro não está numa planície, o carro está numa subida, está num aclive, né? O contrário do declive. Porque as casas não foram construídas tortas, certamente. Então as casas devem ficar alinhadas. Quando as casas ficarem alinhadas, você vai perceber que o carro está subindo. É uma ilusão dos sentidos. Agora, trazendo isso para a nossa realidade e usando isso no campo da ética, para que, quando você for exercer a sua profissão, a gente tenha muito claro, será que eu não posso estar equivocado? Acho que talvez seja o primeiro lugar que a gente deve procurar o erro, o equívoco, é na gente mesmo. Porque se o erro estiver em você, é mais fácil de corrigir, vai depender só de você. Se o erro estiver nos outros, talvez você não consiga fazer muita coisa, né? Então, como podemos ter certeza que as nossas convicções, os nossos valores, não são baseados em ilusões? Como Platão aponta no mito da caverna e como é apresentado também no filme Matrix, a ilusão de que existe um mundo real e o mundo é apenas virtual. Matrix é uma releitura atual do mito da caverna, segundo muitos, né? Então, o mito da caverna mostra que as pessoas vivem no fundo de uma caverna e só veem sombras. E eles pegam as sombras como sendo a realidade. Eles nunca saíram dali. Então, eles ouvem voz no fundo, na entrada da caverna, e faz eco. E para eles a voz vem das sombras. Enfim, é viver iludido. O mito da caverna tem a ver com isso, né? E nós podemos viver iludidos por muitas coisas. Pode ser pela nossa sede, a nossa ânsia pelo dinheiro. Como eu disse, dinheiro é maravilhoso, claro que é, nós precisamos de dinheiro, mas nós não podemos pôr no dinheiro a razão da nossa vida, né? Então, nós podemos ter outras ilusões, de repente, enfim, o status, né, está sempre em evidência, essas coisas assim. E tem coisas que são valor em si, tem coisas que não é valor em si, a sociedade que elege, né? E muitas vezes a gente não tem essa perspicácia para perceber isso aqui não tem valor por si. Nós gastamos muito, né, para, às vezes, fazer aquilo que a sociedade cobra da gente e a gente às vezes, não tem aquilo como valor num primeiro momento, mas acaba incorporando. Dizem que status é você comprar o que você não precisa para mostrar para quem você não conhece aquilo que você não é. Isso é status, né? E, às vezes, as pessoas fazem isso e nem sequer percebem. Então, vamos ao quadro problematizando essa situação. A sociedade elege alguns valores e esses valores chegam até a gente, eles são transmitidos. Não é por maldade que nossos pais e a escola transmitem. E às vezes o pior de tudo, nós não temos consciência disso. O filósofo Schopenhauer, um alemão falecido em 1860, ele dizia, o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Parece uma frase contraditória, paradoxal, mas ele está dizendo assim que o nosso querer ele é influenciado por outras coisas que a gente não tem consciência disso, né? E teve um outro filósofo medieval que dizia, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Então, o nosso querer é influenciado. Será que existe algum valor social que se choca com os nossos valores? Certamente, valores, muitas vezes, como nós usamos exemplos na aula passada, na área, assim, da política, dessas tendências ideológicas de direita e esquerda, a gente precisa viver mais leve, sem acreditar que direita ou esquerda vão resolver os nossos problemas. Eles não nos atrapalhando, eles já estão nos ajudando, porque nós precisamos de educação de qualidade e saúde. A princípio é isso, né? Fundamentalmente. Então, a gente tem que se livrar disso e também de orientações sexual, né? A orientação sexual de muita gente, às vezes, acaba sendo um problema, porque a sociedade elege um padrão. E, às vezes, a pessoa diz assim, esse não é o padrão que eu me enquadro. Então, a sociedade tem que aprender a respeitar isso também, né?
e da cor da pele, enfim, são tantos temas bastante polêmicos, né, que a gente tem que tomar até um certo cuidado, assim, para abordar, porque de repente as pessoas vão, você está combatendo os meus valores? Não é isso. A gente está dizendo assim, nós temos que aprender a aceitar o valor do outro. Você lembra uma das características da filosofia que nós apresentamos? Não se sobrepor à visão do outro, respeitar as diferenças, não se sobrepor às crenças. Então, como é que a gente poderia se livrar dessas ilusões? Será que existe um caminho? Imagine você passar pela vida iludido sem perceber que está iludido. Você não tem saída. A filosofia dá uma sugestão de saída que eu quero que você conheça. Olha lá. Ó. O prisioneiro que se liberta da caverna, ele se liberta pelo estudo. Você vai abrir a tua mente, você vai vencer preconceitos, calúnias, difamações. Você vai ser uma pessoa mais pé no chão e com a cabeça mais aberta pelo estudo. Um estudo sério, né? Um estudo crítico pode te ajudar nesse sentido. E lembra da dialética do Sócrates? A dialética pode contribuir para a nossa libertação ou superação das ilusões. Por quê? Porque a dialética, ela propõe que as ideias sejam lapidadas. Dizem que o nome da banda Rolling Stones veio de uma canção que dizia pedras rolantes não criam limbo. Então é isso, nós precisamos lapidar. Como é que você lapida? Você lapida no choque com o outro, né? Com o diferente. Então é isso que é nesse sentido que a dialética pode contribuir. Nós vimos que a verdade é objeto da ciência. Quando nós falamos dos sofistas que diziam que não existe verdade em si, eles estavam inviabilizando a ciência. A ciência busca a verdade sobre o mundo, assim como a religião e a filosofia também. Mas, a princípio, a verdade ela não é objeto da ética e da política. O objeto da ética é o bem. E nós estamos falando aqui em conhecimento, estamos falando em verdade, estamos falando em erro. Daí, como é que isso se vincula com a ética? Essa é a nossa interação. Acompanha aqui comigo. Existe algum vínculo entre ética e verdade? Se você fala que sim ou que não, né? Apresente para nós, justifique a tua resposta. Nós temos uma tutora em contato conosco. Se você colocar a tua contribuição, chegando aqui, eu já volto para comentar. Não veio nenhuma contribuição e se vier no outro momento, daí mesmo sendo dessa interação aqui, eu comento. Mas como está terminando o nosso tempo, eu não queria que ficasse sem resposta isso daqui para você poder ficar mais inteirado. Como é que se vincula ética e verdade? A princípio, essa questão da verdade, ela está mais no âmbito do direito. Por quê? Porque você não condena uma pessoa baseada em mentiras. Para você condenar uma pessoa, um juiz, para dar o seu veredito, ele tem que
se vê se aquilo é verdadeiro ou não. Então, no âmbito do direito, essa questão da verdade é mais presente. Mas o erro, a ilusão, ela se faz presente na moralidade quando nós distorcemos a realidade, como é o caso que nós falamos aqui de calúnias, preconceitos, que não se sustentam por si. Aí, então, é uma visão equivocada do mundo, da realidade, e aí isso pode ter um impacto na ética, como nós falamos, é de você, de repente, valorizar o que não tem valor. Há muitos anos atrás, por exemplo, quase todas as culturas tinham como se fosse uma espécie de um compromisso com a sua divindade, com seu Deus, de sacrificar o filho primogênito. O primeiro filho que nascia, eles sacrificavam a Deus. Tinha um povo na Bíblia que jogava a criança dentro de um forno. Uma fornalha, um forno enorme, grande, e chegava ali e jogava a criança para queimar lá dentro. Isso era cultural, mas hoje para nós isso é um erro, né? Então, é nesse sentido que daí o erro e a verdade estariam também dentro da reflexão da ética. Nós falamos que o cristianismo começou, né, algumas contribuições originais para o campo da ética, e uma delas é a questão da subjetividade do indivíduo. A palavra indivíduo significa que não pode ser dividido, né? E os gregos, supostamente, eles não tinham essa concepção de indivíduo e não valorizavam. O que é mais interessante a gente guardar isso. Os gregos não valorizavam a pessoa isolada. O valor da pessoa estava na contribuição que ela dava para a sociedade. Inclusive, nós vamos falar na aula 3, semana que vem, a diferença entre o politikos e o idiotés. Politikos é aquele que se envolve com o coletivo. Idiotés é aquele que não ajuda em nada. Para nós, idiotés é o idiota, né? Então, para nós é o imbecil, o tolo, assim por diante. Mas lá naquela época não tinha essa conotação. O idiotés era aquele que era muito, entre aspas, talvez egoísta. Não se envolvia, não ajudava praticamente em nada, né? Então, eles valorizavam a pessoa a partir da sua contribuição para a coletividade. E aí, essa contribuição do cristianismo de valorizar o sujeito chega até na modernidade. E daí, na modernidade, isso é muito enfatizado. É muito enfatizado. Ali o sujeito já nasce com direitos, que vem os contratualistas, que a gente vai ver também na aula que vem, fala de vida, liberdade, propriedade, igualdade, né, dignidade. Então, nós nascemos com alguns direitos. Isso aí começa na idade moderna. E também aquela ideia do Descartes, né, do penso, logo existo. Então, é o sujeito que está no centro de tudo. O sujeito pensante, para o Descartes, é a primeira verdade, a primeira certeza, né? Então, essa ênfase do sujeito, do indivíduo, começa a ser dada ali. E isso vai ter um reflexo na nossa sociedade, que nossa sociedade acabou se tornando, comparado com os gregos principalmente, uma sociedade muito individualista. Então, as pessoas, às vezes, se elas estiverem bem, o vizinho, às vezes, você não sabe nem como ele está. Muitas vezes, em cidades grandes, você não sabe nem o nome do vizinho, né? E principalmente quando se mora em apartamentos, né? Parece que o vizinho é quase uma ameaça, então você cumprimenta por educação, mas muitas vezes não sabe nem o nome, né? Então, esse individualismo foi sendo acirrado ali a partir da idade moderna. E o Rousseau é uma das pessoas que, entre aspas, tipo, meio que combate essa questão do individualismo. O Rousseau já é até contra a propriedade privada, também a gente vai ver na aula que vem. Então vamos ao quadro Conhecendo Mais do Rousseau. O Rousseau se preocupou com aquela questão que o Spinoza deixou, se é ético quem cumpre o que a lei determina. E o Rousseau achou que é ético. Então o Rousseau acha que não existe incompatibilidade entre o que a lei pede e a ética. Porque quem cumpre com o dever é ético. Você lembra que o Spinoza falava assim, para ser ético tem que ter liberdade. Então, aqui nós temos um choque entre liberdade, esse é o assunto deles, liberdade e determinismo. O que é o determinismo? O determinismo é o dever, é a obrigação. Então, quando você age por determinismo, você não é livre. Não sendo livre, você não é ético. Muito que você vai conseguir ser é moral. Mas daí o Rousseau fala, não. Quem cumpre com o dever é ético, sim. Por quê? Porque o dever está sempre focado num bem.
Talvez na época do Rousseau, quando se faziam as leis, né, não sei se hoje no Brasil dá para aplicar isso. As leis eram feitas sempre visando o bem. Hoje parece que se fazem leis visando bens de grupos, né? Então, nós nascemos bons, nós aspiramos ao bem, nós desejamos o bem. Por isso, quando você faz o que a lei está pedindo, pode até ser que num primeiro momento pareça que você está sendo obrigado, mas se não existisse a lei, talvez você fizesse. Nós nascemos bons, esse sentimento, ele tem primazia sobre a razão. Então, num primeiro momento, pode parecer que nós estamos sendo forçados, estamos sendo obrigados, segundo Rousseau. Mas se não existisse uma lei estabelecendo, você talvez chegasse num momento que você mesmo se convenceria, precisaria existir uma lei. Vamos pegar um exemplo, que você mora em um prédio, e um edifício, muitos moradores, e não tem, fizeram lá um acordo entre eles que não tem problema de barulho. Qualquer momento pode fazer festa, pode chegar gritando, não tem problema nenhum. Talvez no começo até você goste, principalmente quem não tem criança, né? E quem pode passar quase a noite acordado. Mas vai chegar um momento que você vai dizer assim, não, precisa organizar isso daqui, tem que ter lei. Então o Rousseau diz assim, o que a lei propõe é um bem. E nós nascemos também com uma tendência para o bem. Você deve ter estudado no ensino médio que o Rousseau é aquele que fala do bom selvagem, né? O homem nasce bom, a sociedade é que corrompe o homem. Então, nós nascemos bons e as leis propõem coisas boas. Então, não existe esse choque. Esse choque é só aparente, segundo o Rousseau. Porém, o Kant, que você já conheceu na aula da semana passada, né? Que tem aquela ideia lá do criticismo, os racionalistas e empiristas estão parcialmente corretos e tal, ele também tem uma contribuição no campo da ética. E ele não concorda com o Rousseau. O Kant adora o Rousseau, leu muito Rousseau e respeita o Rousseau, mas ele fala assim, eu não concordo que o homem nasça bom. Nós não nascemos bons, nós nascemos com uma tendência para o egoísmo. A gente pensa primeiro na gente. Então vamos ao quadro, ele fala o seguinte, olha ali, ó. Somos egoístas, o homem nasce egoísta. E a única intenção capaz de dar valor moral a uma ação é a ideia de cumprir o dever pelo dever. Aqui, então, o Kant está colocando um dever interno. O que o Kant está colocando não é uma cobrança externa. Nós devemos nos convencer do que é o nosso dever. E cumprimos o dever, assim, por convencimento, convicção. A palavra talvez mais correta seja essa. Nós devemos estar convencidos, convictos do que é o nosso dever. Nós vamos cumprir o nosso dever. Se vai nos fazer feliz ou não, como queria o Aristóteles, isso é secundário. O Kant diz assim, a ética não é a ciência que vai nos dizer como alcançar a felicidade, mas é a ciência que vai nos dizer como viver de modo a merecer a felicidade. Então você não foca direto na felicidade, você foca no que é correto, no que é o teu dever. Fazendo o teu dever, você se aproxima mais da felicidade. Então voltamos ao quadro, o Kant diz que o homem é um ser racional capaz de se regular por si mesmo. Por isso, ele prescreve isso aqui, que é chamado de imperativo categórico. O imperativo categórico, imperativo é como se fosse um mandamento, mas ele é interno, por isso que é imperativo, ele não é de fora, o mandamento é de fora. Categórico porque não deixa dúvida, é claro, conciso em si. Então, diz assim, age de modo que a máxima, o motivo de você fazer aquilo que você faz, a máxima da tua vontade, possa se tornar ao mesmo tempo princípio legislador universal. Ou seja, ele está dizendo, o que você faz, todo mundo pode fazer, você nunca vai reclamar. Se você mentir, todo mundo pode mentir. A tua máxima é um princípio legislador. A tua ação cria lei, seria assim. E jamais trate a humanidade, na tua própria pessoa, na pessoa do outro, como um meio, sempre como um fim em si. Aqui ele está falando da dignidade. Todos nós nascemos com a mesma dignidade. Quando dizem, por exemplo, o trabalho dignifica o homem, não, o homem nasce com dignidade. Se o trabalho dignifica um homem, um desempregado não tem dignidade, um aposentado não tem dignidade? Não. O trabalho é excelente, é maravilhoso, é o que nos dá uma vida talvez até mais plena, mas nós nascemos com dignidade. O filho do homem mais rico do mundo e o filho da pessoa mais pobre nascem com a mesma dignidade, né? Então é isso que o Kant está dizendo, jamais trate o outro, a humanidade, na tua própria pessoa, na pessoa do outro, como um meio e sempre como um fim em si. Então essa questão de se pautar sempre pelo uso da razão e
enfatizar o indivíduo foi uma mentalidade muito presente e muito forte na Idade Moderna. Por isso que o título desse módulo é Individualidade e Subjetividade. Os dois principais filósofos que vão tratar disso no campo da ética é o Rousseau e o Kant. Filósofos modernos no campo da ética, os mais conhecidos, os principais influenciadores, então, é o Spinoza, o Rousseau e o Kant. O Spinoza porque diz que ética é uma coisa e moral é outra, e você vai ser ético quando age livremente, por si mesmo. E o Rousseau porque vai tentar resolver esse impasse. O Spinoza ele ficou amaldiçoado e as obras dele ficaram condenadas, ninguém lia os livros dele. Demorou quase uns 100 anos para o Rousseau ler o livro. O Rousseau não quis saber se era condenado ou não, né? Ele morreu como filósofo maldito, ele foi excomungado da comunidade judaica. E então os livros dele não eram proibidos de se ler. E aí quando o Rousseau leu, ele ficou assim chocado com o que ele estava falando, porque fazia sentido. Mas aí ele entendeu que talvez ele não havia percebido, Spinoza não percebeu que as leis têm bons propósitos. Como eu disse lá, talvez na Suíça, ele nasceu na Suíça, né, o Rousseau, ou na Inglaterra, onde ele viveu, as leis, de fato, ele morreu em 1776, talvez naquele tempo ali, 1778, desculpa. Então, talvez as leis tivessem mais um compromisso com o bem. No Brasil, parece que não dá para a gente usar muito isso como exemplo, né? As leis são boas e querem o bem. Mas na época do Rousseau, sim, ele fala, o homem nasce querendo o bem, aspirando o bem, desejando o bem. E as leis também propõem coisas boas, então não existe esse choque. Por isso ele é chamado de compatibilista. Existe compatibilidade entre o dever e a ética, entre o dever e a liberdade. Não existe choque entre liberdade e determinismo, não existe. E o Kant já é um incompatibilista, existe o choque, mas só que você tem que se valer da ideia do dever. O dever que você dá para você mesmo. E aí a outra contribuição do Rousseau, ele acabou fazendo uma distinção que é interessante que você conheça, entre dois conceitos. Hoje, quando nós falamos amor próprio, nós tomamos isso como algo positivo. Às vezes, quando você vê um amigo, uma pessoa querida, assim, um pouco entristecida, não é difícil a gente falar, você tem que resgatar teu amor próprio, né? Principalmente nessas situações que a pessoa acha que ela não tem valor algum, que ela não é ninguém, sempre tem essas coisas assim, né? Então, a gente insiste, cara, você tem que resgatar teu amor próprio. Para nós, o amor próprio é algo bom, né? Então, para o Rousseau não é. Por quê? Porque a ideia que ele tem de amor próprio é como se fosse um certo narcisismo, meio que assim, tipo, um certo egoísmo. O amor próprio, ele é causa, assim, de você, às vezes, querer ser, tipo, acima do outro. Isso que é o amor próprio. É um excesso de consideração que você tem por você mesmo. Mas daí ele tem um outro conceito que lembra o que nós chamamos de amor próprio. O que nós chamamos de amor próprio, que é positivo, por Rousseau é chamado amor de si. Então, o amor de si é positivo, o amor próprio não. Então, você tem que fazer prevalecer o amor de si. Vamos ao quadro que aqui está essa distinção. Então, distinguiu entre amor de si, e aqui eu vou colocar então o sinalzinho de mais, é positivo, e o amor próprio, que possivelmente então seria negativo. Mas, como eu disse, o conceito que nós hoje temos de amor próprio é o conceito que ele tinha de amor de si, a questão de compreensão dos conceitos, né? Então, ele nos mostrou que para o homem ser livre e feliz, ele precisa estabelecer uma boa relação. Você lembra que ética tem a ver com a ação? E a ação ocorre por meio dos relacionamentos? Então, tem que estabelecer um bom relacionamento consigo mesmo e com os demais. Agora, vamos aproximar isso do Kant. O que o Kant diz? Jamais trate a humanidade na tua própria pessoa ou na pessoa do outro como um meio e sempre como um fim em si. Então, eles estão falando algo bem próximo os dois. Kant, por outro lado, nos mostrou que a razão, a ideia do dever, por isso a ética do Kant, eu vou colocar o nome da ética dele aqui em cima para você lembrar, ética deontológica. Deontos, se eu parasse aqui, deontos, colocar só um S aqui,
Deontós no grego significa dever ser. Ontós é ser. Ontós. E deontós é dever ser. Então, a ética dele é uma ética deontológica. O que significa isso, traduzindo na nossa língua mais do cotidiano, a língua do dia a dia? Ética do dever. Então, a gente tem que sempre buscar cumprir com aquilo que é o nosso dever. E vocês percebem que essa mentalidade é muito presente nos alemães. O Kant é alemão, nasceu na Prússia, né? Hoje a terra dele pertence à Rússia, Kaliningrado. Mas naquele tempo pertencia à Alemanha. E os alemães têm esse senso de dever muito aflorado, né? Eles, por exemplo, eles não passam o sinal vermelho nem de madrugada. Mesmo que não tenha nenhum carro na rua, eles não passam, porque o dever é ficar parado na frente do sinal. E claro, lá não existe tanta violência igual aqui, né? Então, Kant nos mostrou que a razão deve nos guiar no sentido de agirmos sempre por respeito à pessoa. Lembra que nós falamos da dignidade? Somente isso tornaria possível a convivência humana. Agora, trazendo isso para o campo do teu trabalho, né? Dificilmente alguém trabalha sozinho. Você normalmente, mesmo que você seja um profissional liberal, autônomo, você trabalha com pessoas. Se você trabalha numa empresa, muito mais ainda, né? E se você trabalha sozinho, você está sempre se relacionando com alguém, né? Compra de alguém, vende para alguém, faz serviço para alguém, assim por diante. Então, é isso que eles estão dizendo. Essa necessidade de você valorizar o outro, de respeitar o outro, de ver o valor do outro, né? Até mesmo do amor de si e amor próprio tem a ver também com isso, né? De você amar seus semelhantes e assim por diante. Então, a ética deles, por mais que não seja uma ética do amor, não é essa a ética deles, é a ética do dever, mas a razão exige de nós que nós respeitemos o outro e a dignidade do outro, assim por diante. O título desse módulo é A Moral na Modernidade. A idade moderna se encerra na Revolução Francesa, que é 1789. A partir dali, nós estamos na contemporaneidade. E os filósofos que nós vamos ver agora, se você pegá-los assim cronologicamente, você vai perceber que todos eles, exceção do Hegel, que nasce antes, mas ele nasce 19 anos antes da Revolução Francesa. Com 19 anos ele ainda nem era filósofo praticamente, né? Então eles fizeram filosofia na contemporaneidade. Eles não fizeram filosofia na modernidade. E talvez você pergunte, mas por que o título desse módulo é A Moral na Modernidade e não na Contemporaneidade? Porque o sentido da palavra modernidade, pode ver que até hoje a gente usa assim, né, nos tempos modernos, nós os modernos. De onde vem a palavra moderno? A palavra moderno vem de modus. A palavra moderno tem a mesma raiz da palavra moda. A palavra moda e a palavra moderno vem de modus. E o que é modus? Modus é atual. Por isso, a moral na modernidade, nós queremos dizer a moral atual. Mas não é atual hoje, porque o último filósofo que nós vamos ver, ele morreu em 1980, já tem algum tempo, né? Mas é que o pensamento continua prevalecendo. O pensamento desses filósofos se encontra até hoje em dia. Então, vamos conhecer 3 filósofos. Começamos aqui com Hegel, olha lá. Falei para você que o Hegel nasceu... A Revolução Francesa é de 1789, né? Então, ele nasceu um pouquinho antes, mas ele morreu bem depois da Revolução Francesa. Vai dar quantos ali? 42 anos depois. Então, ele diz que a moral é uma construção histórico-cultural. Você lembra que eu falei no começo da aula que a ética é universal e a moral é histórica, ou cultural, ou contextualizada? Então, para ele enfatiza isso daqui. A moral é uma construção histórica-cultural. E além da nossa vontade, aquilo que a gente gosta de fazer, existe uma vontade também que a sociedade determina, que ele chama de vontade objetiva. Então, nós estamos dentro de uma determinada cultura e para nós agirmos bem, para nós não sofrermos retaliações, nós devemos aceitar isso que a cultura impõe para a gente. Então, determina a nossa conduta. Nós somos determinados pela época que nós vivemos. Nossos pais, nossos avós, eles viviam numa época diferente da nossa. Muitas vezes, se os adultos estivessem conversando e uma criança entrasse no meio da conversa, depois que a visita ia embora, aquela criança era repreendida. Você não entra na conversa de adulto. Era outra época, não é? Então, histórico, cultural, nesse sentido, os valores vão mudando conforme
à época que a gente vive. E nós devemos ter maturidade para fazer as nossas escolhas entre essa vontade subjetiva e essa vontade objetiva. Então, nós não podemos bater de frente com a vontade objetiva, senão nós vamos sofrer também retaliações por conta disso. E o Nietzsche é um filósofo alemão também, os dois são alemães, né? Nascido em 1844, só que quando ele tinha 44 anos, vai dar 1888, ele acabou enlouqueceu, ficou demente e ficou 12 anos internado no hospício. O Nietzsche é esse filósofo que aparece aqui. Ele é um grande filósofo, ele tem uma contribuição um pouco diferente na ética. Ele acha que a ética estabelecida pelo Sócrates e pela Igreja, pela razão, de um modo geral, essa ética é uma ética dos fracos, porque a força está no impulso. Nós devemos dar vazão aos nossos impulsos. Olha o que ele diz: a transgressão é a verdadeira expressão da liberdade, a ousadia dos fortes. O Nietzsche, então, faz uma crítica à ética cristã, principalmente. Ele chama, inclusive, de ética de rebanho, porque o cristianismo é como se dissesse para onde você tem que caminhar, mas sem explicar por que você tem que caminhar naquela direção. Lembra da ética das normas? Eu falei que na Idade Média a igreja prevaleceu e daí tinha a ética das virtudes, e as virtudes exigem que você saiba até onde você pode ir. Quando você não sabe, então usa-se a norma, faça isso, não faça aquilo. Inclusive o Nietzsche dizia que o cristianismo não passa do platonismo traduzido na linguagem dos simples. Então ele é um grande filósofo, mas ele tem, vamos dizer assim, essa ousadia, né? Entre aspas, assim, tipo meio radical, meio desaforado, né? Meio quase que mal educado, porque o Sócrates para ele está errado, Platão está errado, o Kant está errado, a igreja está errada, está todo mundo errado. Só quem está certo? Os sofistas. Os sofistas estavam certos. Você tem que viver com festa, com alegria, com prazer, com euforia, né? Ele faz uma distinção entre o deus Apolo, que é o deus da razão, o deus da luz, e o Dionísio, que é o deus do vinho, o deus da festa, né? E ele fala que o Apolo prevaleceu, mas que a gente deveria resgatar mais esse Dionísio, viver com mais euforia, assim por diante. Então, voltamos ao quadro mais um pouco do Nietzsche. Ele criticou essa moral racionalista. Então, é por isso que a moral dele é chamada de irracionalista ou voluntarista. Tem esses dois nomes. É moral irracionalista, ou ética, né? Irracionalista, ou voluntarista. Voluntas, em latim, é vontade. Então, você tem que fazer a tua vontade prevalecer. Então, ele criticou essa moral e mostrou que, em muitos momentos, é importante questionarmos os valores impostos. Isso aqui é positivo, a gente questionar os valores. Note que questionar os valores não está falando assim, devemos derrubar os valores, devemos quebrar os valores. Embora ele tenha um texto dele chamado Filosofar com o Martelo, que significa justamente ir demolindo tudo, porque tudo que foi construído está errado, de acordo com Nietzsche. Mas é interessante guardar isso, né? Do impulso, da vontade, de questionar. Principalmente, talvez, esse aspecto aqui, nós precisaríamos aprender a questionar. Questionar até para entender melhor, nós já colocamos isso na nossa primeira aula. Esse outro filósofo aqui é francês. Os dois primeiros eram alemães, esse aqui é francês. Faleceu já mais próximo de nós, né? E o tema forte dele é essa questão da liberdade. O homem está condenado a ser livre, dizia ele. Parece contraditório também, né? Uma pessoa condenada, ela não é livre. E ele fala, o homem está condenado a ser livre. A escolha, a liberdade é a escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu destino. Então nós, seu mundo, aliás, nós devemos escolher os nossos valores, nosso comportamento diante do mundo. Nós somos definidos por nossas escolhas. E se você estiver sob o poder de forças externas, ainda isso é uma decisão livre. Aí, aqui talvez seja difícil a gente entender por que você, sobre o poder de forças externas, ainda é livre. Porque você pode aceitar ou se rebelar. Ele nasceu em 1905. Então, quando ele tinha 9 anos, estourou a Primeira Guerra. A segunda, quando ele tinha 34
4 anos, né, em 39. 14 e a outra é 39. 14 ele tinha 9, 39 ele tinha 34 anos. E ele lutou na guerra. E teve um momento da sua vida que ele foi muito próximo do socialismo, né? O socialismo naquela época se difundiu pela Europa. Então, talvez é nesse sentido que ele está falando assim, mesmo quando você está sob forças externas, ainda isso resulta de uma decisão livre. Por quê? Porque você pode, de repente, se rebelar, não aceitar e lutar, né? Enfim, não ficar submisso, né? Não aceitar essa realidade. Então, essa é uma das contribuições do Sartre. Mas o Sartre fala muito da questão da liberdade. O homem vem ao mundo e escolhe o que ele quer ser. Então, ele diz assim, a existência precede a essência. E ele, como já é mais moderno, ele acabou influenciando muito aqueles movimentos de libertação dos anos 60, movimento hippie, o Woodstock, aquelas coisas todas, tem bastante do pensamento do Jean Paul Sartre. A nossa segunda situação, problema, vai falar da erradicação do mal. A ética tem a ver com o bem. O nosso mundo provavelmente seja um dos melhores que nós já tivemos, mas tem muita coisa ainda para melhorar. A cada 11 segundos, vergonhosamente, nós deixamos uma criança morrer de fome nesse mundo. A cada 11 segundos, morrem 5 crianças de fome por minuto, só de fome, fora doença, fora as guerras, como nós estamos tendo agora, né? Então, as futuras gerações talvez olhem para a gente nos rotulando de pessoas acomodadas. E talvez você pense assim, mas onde essas crianças estão morrendo, talvez não consiga fazer muito, porque provavelmente são em países distantes daqui, né? A gente não consegue, talvez, pôr a mão na massa. Mas fazer um mundo mais perto, mais humano, perto de nós, isso talvez a gente consiga. Isso tem a ver com a erradicação do mal. Então, acompanhe comigo. A humanidade tem competência para sanar os males do mundo? Será que o homem consegue sanar os males do mundo? Não é estranho que a gente consiga conhecer galáxias que estão a milhões de anos-luz daqui, que a gente consiga estudar uma das luas de Júpiter, né? Júpiter tem 63 luas e nós estamos estudando uma delas, Europa, que tem água, né? Em forma de gelo. Nós estamos estudando uma lua de Júpiter. O homem já está viajando para o espaço. E nós não conseguimos fazer com que as pessoas não morram de fome. Nós estamos falando de fome, de água com qualidade. Tem gente que não tem água para tomar. Então, e nós temos gente que não sabe o que faz com tanto dinheiro que ganha. Tem gente que joga dinheiro de aviãozinho, tem gente que queima dinheiro. Então, é isso. Se a humanidade tem competência para sanar os males do mundo, por que não faz? Parece que a gente é muito egoísta. E se a humanidade não tem competência, poxa vida, tudo que nós fizemos até agora, nós não somos capazes disso, né? Então, parece assim que a gente estaria meio que se diminuindo diante disso. Então, vamos ao quadro, porque essa situação, o problema é apresentada no livro didático de vocês, tá? Falando de refugiados. Por que há refugiados no mundo tão extenso, um mundo tão grande, cheio de recursos? Tantas pessoas morrem, muitas vezes, por passar a vida inteira comendo errado e estragando a sua própria saúde, né? E outras morrem porque não tem nem o que comer. Quais os motivos que podem levar uma pessoa a compartilhar o seu banquete de casamento com refugiados? Que é a situação, problema do teu livro didático, já vou falar disso. Que marcas de moralidade e de ética estão nessa reportagem? Na Turquia, tinha uns refugiados da Síria, se não me engano, muitos refugiados. E um casal, é uma história real, é bonita essa situação, problema. Um casal foi fazer a festa de casamento e viu quanto ia gastar para fazer a festa e chamar seus amigos, e eles resolveram, por que a gente não pega esse dinheiro que vai fazer essa festa e faz um almoço para esse pessoal que está aí, esses refugiados? E eles fizeram isso e eles deram comida para 4.000 pessoas. Então, é como se não tivesse festa de casamento. Inclusive, eles estavam servindo as pessoas. A noiva com vestido de noiva, ou noiva ou de terno, servindo os refugiados.
E aí as TVs praticamente do mundo inteiro foram lá cobrir isso. Certamente eles não fizeram para ficar famosos e ganhar Ibope, mas daí o noivo, até tem uma entrevista dele, né, na internet, ele falando assim, a felicidade maior foi nossa. Só de estarmos compartilhando a nossa alegria com eles, quantas pessoas nós fizemos felizes e ficamos felizes por eles. Então, se há refugiados muitas vezes e pessoas passando fome, talvez é porque o nosso mundo não nos ensina mais a dividir, né? É claro que nós não estamos aqui achando que você tem que dividir sem nenhum critério. Porque daí amanhã ou depois você vai ser mais um a não ter também, né? Mas talvez a gente valorize muitas coisas de modo egoísta, seria isso. Você lembra do que o Kant dizia? Nós nascemos egoístas. E o Rousseau fala que nós nascemos bem. Então, essa situação, problema, ela tem na sua raiz, acompanha aqui comigo, justamente essa questão. Se o homem é bom ou mal por natureza. A gente normalmente tende a acreditar que o homem seja bom por natureza, né? Você lembra que natureza é o jeito que a gente nasce, né? E talvez você fale assim, não, tem gente boa e tem gente má. Mas eu quero que você pegue a raça humana como um todo. Imagina o planeta Terra hoje. Então, as pessoas que estão aqui, nós todos, nós estamos mais propensos para a bondade ou para a maldade? Ou para a indiferença, para o egoísmo e assim por diante. O que prevalece na nossa sociedade é a bondade? Então, se nós acharmos que o homem é bom e o que prevalece é a bondade, você pode perceber que até mesmo aquelas pessoas que não se consideram más, parece que eles não fazem muito. Ou seja, de alguma maneira, a gente está tentando colocar aqui, nós somos bastante acomodados. E que isso não vá, de repente, acabar atrapalhando o exercício da nossa profissão amanhã ou depois. Quando você estiver trabalhando em equipe, desenvolvendo o teu trabalho, né, que a gente possa perceber, não, eu tenho que talvez ser mais humano, resgatar as pessoas, não deixá-las sofrendo e assim por diante. Chegamos em mais um momento de interação. Nós começamos a nossa aula fazendo duas perguntas, né? Se ética e moral era a mesma coisa, tentamos mostrar que não. E estão ligadas, sim, profundamente ligadas, mas não é a mesma coisa. E a outra pergunta era se a ética só se estabelece por meio de relacionamentos, ou Robinson Crusoe estaria imune, estaria livre da ética, porque ele está sozinho numa ilha. Então, eu quero que você responda isso agora, e você respondendo, se chegar aqui a tua resposta, eu já volto para comentar. Não temos nenhuma contribuição para variar, mas como o nosso tempo está acabando aqui, eu gostaria de dar a resposta, então, se o Robinson Crusoe precisa ser ético. Durante a nossa aula, em alguns momentos, você percebeu, um momento foi quando Kant falou, né? Jamais trate a humanidade na tua própria pessoa ou na pessoa do outro como um meio, e sempre como um fim em si. E depois o Rousseau diz assim que para o homem ser feliz, ele precisa estabelecer um bom relacionamento consigo mesmo e com os outros.
Então, a ética, ela se estabelece por meio de relacionamentos. Mas por mais que não fique muito claro na nossa cabeça, nós nos relacionamos conosco mesmo. Então, quando você cuida de você, cuida da tua saúde, cuida dos teus pensamentos, dos teus projetos, quando você investe em você, você estaria sendo ético com você mesmo. E quando você descuida de você, provavelmente você está sendo antiético com você mesmo. Algo até parecido com o que aparece lá na Bíblia, né? Que você é templo do Espírito Santo. Então, você tem, assim, procurar se desenvolver. E é isso que Aristóteles fala. Quando Aristóteles fala em excelência, no fundo, ele está dizendo que nós precisamos procurar ser sempre melhor. Algo que o Ayrton Senna fazia, né? O Ayrton Senna ia para uma pista, batia o recorde da pista, e que se ele sentisse que ele podia andar mais rápido, ele voltava, mas não para mostrar para ninguém, mas para perceber, eu consigo ser melhor do que eu sou. Então é nesse sentido que a gente estabelece a ética também vivendo isolado. E aí o Robinson Crusoe, ele ficou na ilha, mas ele tinha um cachorro também, né? Nós não falamos isso de propósito. Então você precisa ser ético também com os animais. E por último, ele teve a convivência, a companhia de um fugitivo, de um indígena, né? Fugitivo, que era o Sexta-feira. E aí, então, mais do que nunca que ele precisa ser ético, né? Porque agora ele já tem mais gente junto. Mas se ele estivesse totalmente sozinho, ele pode ser ético ou antiético com ele mesmo. Por quê? Porque, por mais que não fique tão claro, nós também nos relacionamos conosco mesmo, nesse sentido de procurar crescer, se desenvolver e assim por diante. Recapitulando, então, o que nós vimos na nossa aula de hoje, nós vimos lá desde os sofistas, né? A ética começa, na verdade, nos mitos, mas os mitos não mostram a ética de modo reflexivo, apenas como modelos a serem seguidos, os heróis, assim por diante. Daí vem os sofistas que acreditam que bem não existe, em si é acordo, convenção, mas que para o homem ser feliz ele precisa então desfrutar de prazer, poder e riqueza, e o Sócrates não concorda muito com isso, porque isso não é uma garantia de felicidade, embora sejam coisas maravilhosas, né? E aí ele acha que para ser feliz precisa ter uma cabeça boa, que é o racionalismo ético, né? Quem conhece o bem necessariamente faz o bem, né? E o Aristóteles vai falar da questão da felicidade. Para ser feliz precisa ter virtude, e a virtude é a excelência, é a força para nós controlarmos a nós mesmos, né? A justa medida entre os extremos, um pela falta e outro pelo excesso. E aí vem a ética cristã, com todas as suas contribuições na Idade Média. Quando chega na Idade Moderna, o Spinoza faz aquela separação e o Rousseau fala que não existe incompatibilidade entre a liberdade e o determinismo, que o Kant discorda dele, acha que tem sim, e o homem só vai ser ético quando se pautar pela ideia do dever, mas não pode ser um dever colocado de fora, tem que ser um dever interno. E esse dever interno, então, chama-se imperativo, né? Um imperativo categórico, aquele imperativo que se impõe, né? Nós mesmos impomos a nós, que talvez o mais fácil para a gente guardar seja a ideia de agir por convicção. Então, Kant estaria dizendo isso, precisamos agir por convicção e não porque existe algo pressionando a gente, né? Quando você age em decorrência de algo que te pressiona, você está no campo da legalidade, do direito e até mesmo da moralidade, mas ainda não está no campo da ética, porque a ética, então, pressupõe que você seja autônomo, que você dê a norma para você mesmo, né? Não seja direcionado por ninguém. Mesmo que sejam instituições boas, a igreja, a Bíblia, o Estado, a família, né? Mas é você que tem que ter essa convicção. Então, a reflexão que a gente faz aqui para terminar é a seguinte, acompanhe comigo. O mundo vem evoluindo muito, graças a Deus. A tecnologia nos permite, por exemplo, que tenhamos uma aula mesmo estando distantes. Nós evoluímos em tecnologia, em comunicação, tratamentos médicos, né? A Covid veio e mostrou, as pessoas levavam no mínimo 2 anos, 3, 5, 10 anos para fazer uma vacina, e nós fizemos uma vacina em tempo recorde, e a vacina minimizou os números, né? Então, nós temos muitos tratamentos, né? E graças a Deus cada vez se descobre mais. Mas será que no campo da ética, essa evolução também se faz presente? Será que nós somos mais éticos que os nossos avós, as pessoas que nos antecederam, né? Em muitos campos, provavelmente sim, né? Mas nós somos mais solidários? Nós somos mais honestos, justos, acolhedores? Tudo isso tem a ver com a ética, né? E a ética é fundamental porque se você tiver todo o conhecimento para desempenhar a tua função e você falhar na ética, você pode comprometer todo o teu futuro e toda a tua vida, né?
Então, alguém poderia dizer assim, mas é papel da educação colaborar para um mundo melhor? Você não está estudando para ter um mundo melhor? E como é que você vai ter um mundo melhor se você falhar no campo da ética, né? Eu lembro muito de juízes, né, conhecidos no Brasil inteiro, que depois de um tempo acabaram indo para trás das grades. Onde eles falharam? Falharam no campo da ética. Às vezes tem livros escritos, estudaram fora do Brasil, pessoas assim com muito mais conhecimento do que qualquer um de nós, mas a hora que falha no campo da ética acaba comprometendo toda a sua carreira e assim por diante. Então, a nossa aula de ética é justamente para isso, para a gente estar sempre ciente. A ética não é algo para a gente descuidar, né? Como nós mostramos ali lá no episódio do Aprendiz, do Roberto Justo, né? Pode falhar em tudo, mas não falhe na ética. É melhor ficar amarelo por um minuto do que vermelho por o resto da vida, né? Então, você não pode se comprometer. Como dizia antigamente, tem que zelar pelo teu nome e assim por diante, né? Então, a contribuição vem nesse sentido. Nós devemos estar sempre convictos que nada nos cobre a não ser a nossa própria consciência, digamos assim. Então, essa foi a nossa segunda aula, onde falamos sobre a formação da moral ocidental. E semana que vem, daí nós vamos entrar no campo da política, as concepções políticas presentes no mundo, e vamos vir até a modernidade, até o Rousseau, que nós vimos hoje. E daí, na última aula, nós vamos ver a política mais nos nossos dias, principalmente essas brigas ideológicas que estão bem presentes na nossa sociedade. E eu espero você. Até lá.